Após o trágico assassinato de Abel pelas mãos de Caim, Adão e Eva se viram mergulhados em uma dor avassaladora. A perda de um filho e a condenação do outro deixaram um vazio profundo em seus corações. O sangue derramado de Abel clamava. Da terra, Gênesis 4:10, e o coração de Adão e Eva se encheu de um luto insuportável. A dor da morte foi acompanhada pela solidão de ver Caim, agora amaldiçoado, partir para longe, edificando sua própria cidade e distanciando-se do Criador. Foi nesse cenário de desolação que Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu a eles um novo filho, Sete. Seu nome significa designado, uma indicação de que ele não era apenas uma substituição para Abel, mas um elo essencial no plano divino. Desde pequeno, Sete foi criado sob um peso que nenhuma outra criança carregava. Ele cresceu ouvindo relatos sobre o Éden, um lugar onde seus pais viveram em comunhão direta com Deus, mas que se tornara inalcançável. Adão, com a autoridade de quem viu e experimentou a glória do Criador, contava-lhe sobre o brilho da árvore da vida, sobre os rios de águas puras que percorriam o jardim e sobre a perfeição de um mundo sem pecado. Mas junto a essas histórias, Sete também conheceu a vergonha da desobediência e a consequência do afastamento de Deus. O menino se tornou um jovem com olhar atento e coração sereno. A vida de Sete transcorreu em um mundo em transformação, onde as escolhas humanas começaram a moldar destinos completamente opostos. Os filhos de Caim, afastados da presença de Deus, se lançaram à construção de cidades, expandindo suas posses e dominando a terra. Eles desenvolveram a metalurgia, a música e o comércio, acreditando que o progresso material poderia preencher o vazio deixado pela separação do Criador. Entretanto, junto com esse crescimento, vieram a violência, a sede de poder e um orgulho desenfreado. Enquanto isso, a linhagem de Sete seguia um caminho diferente. Seus descendentes cultivavam a terra, criavam seus filhos no temor de Deus e mantinham viva a tradição de invocar seu nome, algo que havia se tornado raro em um mundo cada vez mais corrupto. A Bíblia menciona que nos dias de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor, Gênesis 4:26. Essa afirmação indica que a adoração ao Criador, transmitida por Sete e fortalecida por seus descendentes, começou a ganhar um novo significado. Não era apenas uma lembrança dos tempos do Éden, mas uma escolha consciente de permanecer fiel ao Deus que seus pais haviam conhecido. Esse despertar espiritual não acontecia sem desafios. Enquanto os filhos de Caim buscavam glória para si, os descendentes de Sete precisavam resistir à influência desse mundo materialista e violento. A cada geração, essa diferença se tornava mais evidente, criando uma divisão entre aqueles que seguiam o caminho da retidão e aqueles que escolhiam trilhar sua própria jornada sem Deus. O mundo de Sete já não era mais aquele que Adão e Eva haviam conhecido no princípio. A terra, marcada pela maldição do pecado, se tornava cada vez mais hostil. O trabalho agrícola exigia esforço dobrado, e a sobrevivência demandava sabedoria e perseverança. Ainda assim, Sete e seus descendentes não viam essas dificuldades como um fardo, mas como uma oportunidade de se manterem próximos do Criador. Cada plantio, cada colheita, cada ato de cuidado com os animais era visto como uma forma de obediência à ordem divina. Diferente dos filhos de Caim, que construíam para si monumentos e cidades, os filhos de Sete edificavam altares e transmitiam o conhecimento de Deus de pai para filho. Havia uma tensão crescente entre essas duas linhagens. Enquanto os descendentes de Sete buscavam viver uma vida de retidão, o mundo ao redor mergulhava na degradação moral. Os filhos de Caim não apenas viviam distantes de Deus,
mas se orgulhavam disso. O exemplo mais evidente dessa corrupção foi Lameque, um descendente direto de Caim, que tomou 2 esposas para si e se vangloriava de sua violência, declarando que sua vingança era maior que a de seu ancestral. Gênesis 4, 23, 24. A ganância, o desejo de dominação e o afastamento completo da justiça divina se tornavam cada vez mais presentes entre aqueles que rejeitavam o Criador. Diante desse cenário, Sete entendeu que precisava instruir sua casa de maneira firme. Ele sabia que a história de sua família não poderia se perder e que o conhecimento de Deus precisava ser preservado. Ele ensinava seus filhos e netos sobre o Criador, sobre os erros do passado e sobre a necessidade de manter a aliança viva. Cada ensinamento era passado com reverência e temor, pois Sete compreendia que a fé verdadeira não era algo automático, mas sim uma escolha que precisava ser renovada todos os dias. O nascimento de Enos trouxe uma nova força a essa missão, pois foi através dele que a adoração ao Senhor se tornou pública e contínua. O nome de Sete, que significa designado, não era um mero acaso. Ele foi separado para continuar aquilo que havia sido interrompido com a morte de Abel. Ele era o ramo restaurador, o elo que garantiria a permanência da fé em um mundo que parecia cada vez mais distante da verdade. Mas a realidade que o cercava indicava que tempos ainda mais difíceis estavam por vir. A corrupção dos homens não diminuía, pelo contrário, crescia de forma assustadora. O que antes era apenas um distanciamento de Deus, agora se tornava hostilidade aberta contra aqueles que permaneciam fiéis. Sete observava tudo isso com um misto de preocupação e esperança. Ele sabia que sua linhagem carregava um propósito maior e que, independentemente do que acontecesse, Deus cumpriria seus planos. Enquanto as cidades de Caim cresciam em orgulho e violência, a descendência de Sete florescia como uma plantação regada pela fé. Mas havia uma questão inevitável. Até quando os filhos de Sete conseguiriam se manter íntegros diante de um mundo cada vez mais corrompido? O que aconteceria se a influência dos ímpios começasse a se misturar com aqueles que ainda seguiam a Deus? Essas eram perguntas que começavam a assombrar aqueles que ainda invocavam o nome do Senhor, pois a batalha entre luz e trevas se tornava mais intensa a cada geração. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia de um jeito que poucas pessoas conhecem, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O surgimento de Enoque. O homem que caminhou com Deus. A linhagem de Caim, marcada pela busca incessante de poder e dominação, se fortalecia a cada geração. Seus descendentes já não apenas viviam longe de Deus, mas zombavam daqueles que ainda o serviam. Foi nesse cenário de crescente impiedade que nasceu Enoque, um homem que se tornaria um marco na história da humanidade. Ele não apenas carregava a herança espiritual de Sete, mas também a elevou a um novo patamar. Sua vida não foi apenas de devoção, foi de intimidade inigualável com Deus. Desde pequeno, Enoque demonstrava ser diferente. Ele não se limitava a ouvir os relatos dos seus antepassados sobre o Criador, mas ansiava por algo maior. Enquanto os outros seguiam as tradições e realizavam os cultos de maneira esperada, Enoque buscava compreender o coração de Deus. Ele não queria apenas conhecer sobre Deus, ele queria conhecê-lo de verdade. Essa busca incessante pela presença divina fez com que sua vida se tornasse um exemplo raro em meio à humanidade. A Bíblia descreve sua jornada com uma frase impactante. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. O que significa andar com Deus?
Para Enoque, não era apenas um compromisso ritualístico. Sua vida estava completamente alinhada com o Criador. Ele não apenas cumpria obrigações espirituais, ele vivia uma realidade onde cada passo era guiado por uma consciência profunda da presença divina. Em meio a um mundo cada vez mais corrompido, ele se tornou um farol de retidão. Enquanto outros viam a fé como um fardo ou uma tradição ancestral, Enoque a enxergava como a única e forma verdadeira de viver. Esse nível de comunhão não passou despercebido. Os filhos de Sete, já acostumados a invocar o nome do Senhor, começaram a notar que Enoque não era apenas mais um adorador. Havia algo nele que transcendia o comum. Ele falava sobre Deus com uma convicção tão intensa que até mesmo os mais velhos paravam para ouvi-lo. Ele não apenas repetia as histórias de seus antepassados, ele falava como alguém que experimentava a presença divina em sua própria vida. Isso fez com que sua liderança espiritual se fortalecesse e seu exemplo se espalhasse entre aqueles que ainda buscavam a Deus. Mas, ao mesmo tempo que Enoque se tornava um símbolo de retidão, o mundo ao redor mergulhava cada vez mais na corrupção. As cidades de Caim cresciam em influência e a violência se tornava uma prática comum entre os homens. A arrogância de seus descendentes atingia níveis alarmantes, a ponto de desafiar abertamente qualquer um que ainda falasse sobre a santidade do Criador. A adoração verdadeira se tornava cada vez mais rara e aqueles que ainda seguiam o caminho de Deus enfrentavam um isolamento crescente. Foi nesse contexto que a vida de Enoque se tornou ainda mais impressionante. A decisão de Enoque de se separar do mundo corrompido não foi fácil. Ele compreendia que permanecer próximo de Deus significava abrir mão de muitas coisas. Os prazeres, os status e as promessas vazias de poder não o atraíam. Seu coração estava firme naquilo que realmente importava. E quanto mais ele buscava a Deus, mais o Criador se revelava a ele. Era como se Enoque estivesse vivendo em um nível de espiritualidade que os outros não conseguiam compreender. Isso despertava curiosidade entre os descendentes de Sete e indignação entre os filhos de Caim. Então, algo que nunca havia acontecido antes ocorreu. Em um determinado momento, Enoque desapareceu. Ele não morreu de forma natural como os outros homens de sua época. A Bíblia nos diz que Deus simplesmente o tomou para si, levando-o diretamente para sua presença. Seu destino se tornou um mistério e sua ausência deixou um impacto duradouro. Para os fiéis, ele se tornou um símbolo de esperança e da recompensa divina para aqueles que verdadeiramente andam com Deus. Para os ímpios, seu desaparecimento era um mistério desconcertante. A história de Enoque não terminava com sua partida. Seu legado continuou vivo através das gerações, servindo como um testemunho daquilo que é possível quando um homem decide caminhar inteiramente com Deus. Mas o mundo não parou de se corromper. O afastamento da humanidade do Criador continuava a crescer e um evento ainda maior estava prestes a transformar tudo, algo que nenhum homem jamais poderia imaginar. A corrupção crescente e o mundo antes do dilúvio. Os anos passaram e a humanidade caminhava cada vez mais para longe de Deus. A linhagem de Sete, outrora um farol de esperança, começou a sentir o peso da influência do mundo corrompido ao seu redor. O afastamento dos homens em relação ao Criador não acontecia de maneira abrupta, mas sim como uma erosão lenta e implacável. As cidades dos descendentes de Caim cresciam em tamanho e influência, e com isso seus valores se espalhavam. A ganância, a violência e o orgulho passaram a ser vistos como sinônimos de poder. A terra, já amaldiçoada pelo pecado, parecia agora gemer sob o peso da iniquidade dos homens. A Bíblia menciona que, naquela época, os filhos de Deus viram
que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Esse versículo marca um ponto crítico na história humana. Muitos estudiosos acreditam que essa passagem descreve a mistura entre os descendentes de Sete, chamados de filhos de Deus por sua devoção, e as mulheres dos descendentes de Caim, referidos como filhas dos homens. O que antes era uma linhagem separada e dedicada ao Criador, começou a se corromper ao se unir com aqueles que haviam rejeitado Deus. A influência da impiedade se espalhou rapidamente, e logo os descendentes de Sete já não eram tão distintos dos filhos de Caim. Essa mistura trouxe consequências devastadoras. A sociedade se degenerou ainda mais, e a maldade se tornou não apenas um comportamento comum, mas um modo de vida. O pecado se normalizou, e as pessoas já não sentiam culpa ou remorso por suas ações. A Bíblia descreve essa realidade de maneira alarmante. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Isso significa que não restava mais espaço para a busca de Deus. O mundo havia se entregado completamente à corrupção, e a presença divina era ignorada por quase todos. A essa altura, a linhagem de Sete estava praticamente irreconhecível. O que antes era um povo separado, dedicado à adoração do Criador, agora estava misturado com os ímpios, adotando suas práticas e costumes. O impacto dessa degradação moral foi tão grande que quase não restava ninguém que ainda seguisse os caminhos de Deus. Era como se o plano original estivesse à beira do colapso. O mal dominava todas as esferas da sociedade, e os poucos que ainda buscavam o Senhor viviam cercados pela hostilidade do mundo. A violência se tornou uma característica predominante desse tempo. Caim havia sido o primeiro assassino da humanidade, mas agora o derramamento de sangue era uma prática comum. O desejo por poder fazia com que os homens guerreassem entre si, e a terra estava repleta de brutalidade. A ganância e a soberba transformaram os povos em sociedades voltadas para a conquista, onde a força bruta era a única lei. A moralidade já não existia, e a crueldade era aplaudida. O mundo havia se tornado um reflexo da pior versão da humanidade, afastado de tudo o que Deus havia planejado no início. Diante desse cenário caótico, Deus olhou para a terra e sentiu pesar pelo que os homens haviam se tornado. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. Essa é uma das passagens mais impactantes da Bíblia, pois revela a dor do Criador ao ver sua criação se afastando completamente dele. O arrependimento de Deus não significa que ele cometeu um erro ao criar os homens, mas sim que ele lamentava profundamente a escolha da humanidade de viver em rebeldia. O mundo que ele havia formado com tanto amor e propósito, agora era uma terra de destruição e injustiça. A decisão divina foi tomada. A corrupção da terra não poderia continuar sem consequência. Deus decidiu que purificaria o mundo, removendo toda a iniquidade que havia se multiplicado. O Criador determinou que um grande juízo viria sobre a humanidade, algo que ninguém poderia evitar. Mas mesmo em meio à escuridão absoluta, ainda havia um fio de esperança. Uma única linhagem, ainda que quase extinta, ainda mantinha um vestígio da fidelidade original. E seria através dela que Deus reescreveria a história da humanidade. Noé, o último remanescente da fidelidade a Deus. Em meio a um mundo que havia se entregue completamente ao pecado, um homem se destacava por sua retidão. Noé, descendente direto de Sete, era diferente de todos os outros ao seu redor. A Bíblia afirma que ele achou graça aos olhos do Senhor.
Gênesis 6:8. Essa declaração é poderosa, pois mostra que enquanto o mundo se afundava na corrupção, havia alguém que ainda se mantinha firme na fé. Noé não apenas acreditava em Deus, ele vivia de acordo com seus princípios. Sua vida era um contraste com tudo o que o cercava. Um lembrete de que ainda existia um caminho de obediência, mesmo diante da depravação total da humanidade. Noé vinha de uma linhagem que, por séculos, carregou o conhecimento do Criador. Seus antepassados, como Enoque e Jarede, haviam caminhado com Deus e ensinado seus filhos sobre a importância da adoração verdadeira. Mas, ao longo do tempo, a maioria dos descendentes de Sete se misturou com os filhos de Caim, adotando seus costumes e se afastando da fé. Noé foi uma exceção. Ele permaneceu íntegro, mantendo vivo o legado de seus pais. Sua vida era marcada pela obediência e pela busca sincera pelo Criador, algo que se tornava cada vez mais raro naquele tempo. A Bíblia descreve Noé como varão justo e perfeito em suas gerações. Gênesis 6:9. Essa afirmação indica que ele não apenas era um homem reto em seu caráter, mas também se mantinha separado da corrupção generalizada da época. Enquanto os outros viviam em violência, imoralidade e idolatria, Noé se dedicava a seguir os caminhos de Deus. Isso não significa que ele era isento de falhas, mas sim que sua vida refletia um desejo genuíno de servir ao Criador. Ele era um remanescente, um dos últimos homens que ainda carregavam a chama da fidelidade iniciada com Sete. A família de Noé também era diferente das demais. Ele teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e ao contrário de muitas outras famílias da época, sua casa ainda preservava os ensinamentos antigos sobre Deus. Noé entendia a importância de ensinar seus filhos no temor do Senhor, pois sabia que a corrupção ao redor poderia facilmente arrastá-los para longe da verdade. Seu compromisso com Deus não era apenas pessoal. Ele desejava que sua família também se mantivesse fiel. Enquanto os outros pais da época criavam seus filhos para conquistar poder e riquezas, Noé os ensinava sobre a justiça e a retidão. Deus viu a fidelidade de Noé e decidiu que ele seria o instrumento para preservar a humanidade. Disse Deus a Noé: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra." Gênesis 6:13. Essa revelação foi impactante. Deus anunciava que julgaria o mundo, pois a maldade havia atingido um ponto irreversível. Mas ao invés de destruir tudo, sem deixar vestígios, ele escolheu preservar Noé e sua família. A linhagem de Sete não seria completamente apagada. Através de Noé, Deus garantiria um novo começo para a humanidade. A missão que Deus deu a Noé era grandiosa. Ele deveria construir uma arca, um gigantesco barco que serviria para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. "Faze para ti uma arca de madeira de gofer." Gênesis 6:14. Ordenou o Senhor. Noé não questionou, não hesitou e nem duvidou. Ele simplesmente obedeceu. Esse ato de fé demonstrou o motivo pelo qual ele havia sido escolhido. Enquanto os outros confiavam em suas próprias forças, Noé confiava na palavra de Deus. Ele não sabia exatamente como tudo aconteceria, mas sabia que a vontade do Criador era perfeita. A construção da arca não foi rápida nem fácil. Durante anos, Noé trabalhou incansavelmente enquanto o mundo ao seu redor continuava mergulhado no pecado. A cada martelada, a cada peça de madeira encaixada, ele testemunhava sua fé. Mas a resposta das pessoas ao seu redor foi de escárnio e incredulidade. Eles zombavam dele, riam da ideia de um dilúvio e ignoravam os avisos de Noé sobre o juízo iminente. Mas Noé não se deixou abalar. Ele sabia que estava cumprindo um propósito maior.
A corrupção da humanidade havia selado seu destino, mas Deus, em sua misericórdia, ainda preservava um caminho para a redenção. Noé era o último pilar de uma linhagem que começou com Sete e que por séculos manteve a esperança viva. Mas o tempo da misericórdia estava se esgotando. O dilúvio já estava decretado e em breve tudo mudaria. A pergunta que ficava era: quantos ainda dariam ouvidos ao chamado de Deus antes que fosse tarde demais? A última advertência e o grande dilúvio. A construção da arca prosseguia, e cada martelada ecoava como um aviso para um mundo que se recusava a ouvir. Noé, com sua fé inabalável, trabalhava incansavelmente, seguindo as ordens de Deus com precisão. O tempo da paciência divina ainda estava em curso, mas a corrupção da humanidade crescia a cada dia. O aviso do juízo estava sendo proclamado, mas poucos estavam dispostos a dar ouvidos. Noé não apenas construía um barco, ele anunciava uma sentença, alertando aqueles ao seu redor sobre o que estava prestes a acontecer. Mas a resposta foi o escárnio. O conceito de um dilúvio, de um juízo divino, era ridicularizado pelos homens. Eles continuavam vivendo como se nada pudesse mudar seu destino. O mundo de Noé estava totalmente entregue ao pecado. A violência era uma constante, o orgulho dominava os corações, e a busca pelo prazer imediato fazia com que as pessoas ignorassem qualquer possibilidade de arrependimento. A Bíblia descreve essa realidade de maneira clara. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. Isso indica que não restava mais espaço para a compaixão ou a busca por retidão. O caminho dos homens havia se distanciado tanto do Criador que qualquer tentativa de advertência era vista como loucura. Noé era um homem isolado em sua fé, um dos últimos a ainda andar com Deus em um mundo que já não enxergava mais a necessidade do Criador. Deus, em sua infinita misericórdia, concedeu mais uma oportunidade. Porquanto ainda 7 dias, e farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:4. Esse foi o último chamado. A porta da graça estava prestes a se fechar. Noé, sua família e os animais foram chamados para entrar na arca, enquanto do lado de fora o mundo continuava indiferente. A zombaria persistia, e o aviso divino era tratado como uma piada. Muitos olhavam para a imensa embarcação e viam apenas um monumento de loucura. Mas o tempo da incredulidade estava chegando ao fim. Então, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez, as nuvens começaram a se formar de maneira diferente no céu. O vento soprava de maneira estranha e um silêncio pairou sobre a terra. Noé e sua família entraram na arca e Deus fechou a porta por fora. Gênesis 7:16. Não era Noé quem a trancava. Foi o próprio Criador quem selou o destino da humanidade. Quando os primeiros pingos de chuva caíram, muitos ainda ignoraram. Mas quando as águas começaram a subir de maneira incontrolável, o desespero tomou conta. As ruas, antes cheias de zombarias, agora eram tomadas por gritos de horror. O que antes parecia impossível, agora se tornava a dura realidade. As águas jorravam das profundezas da terra, e a chuva desabava sem cessar. As cidades construídas pelos descendentes de Caim, que antes simbolizavam poder e glória, foram rapidamente destruídas. As torres erguidas como símbolos de grandeza humana não resistiram ao peso do juízo divino. O que antes era uma civilização, próspera e cheia de orgulho, agora se transformava em um mar revolto. Muitos tentaram correr, subir em montanhas, se agarrar a qualquer coisa que os mantivesse acima das águas, mas não havia mais refúgio. O tempo da misericórdia havia terminado. E o juízo de Deus estava sendo cumprido exatamente como havia sido anunciado. Dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros.
Eles não apenas haviam sido protegidos das águas, mas também da corrupção que dominava o mundo exterior. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou caindo sem cessar, e a terra foi completamente submersa. Não havia mais cidades, não havia mais impérios, não havia mais os homens que se achavam inabaláveis. Tudo aquilo que foi construído fora de Deus havia sido destruído. Somente a arca, flutuando sobre as águas, representava a continuidade do plano divino. Quando as chuvas cessaram e a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat, Noé saiu e ofereceu um sacrifício ao Senhor, agradecendo pela salvação. Gênesis 8:20. Deus, então, estabeleceu uma aliança com ele, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal desse pacto, colocou o arco-íris nos céus para lembrar à humanidade que sua misericórdia sempre estaria presente. Mas a história não terminava ali. A linhagem de Noé daria origem a novas nações e os desafios da humanidade recomeçariam. No entanto, uma coisa estava clara: a fidelidade de Sete havia atravessado as águas do juízo e continuava viva. O que essa história nos ensina é que Deus sempre preserva um remanescente. Mesmo quando o mundo parece mergulhado no caos, sempre haverá aqueles que escolhem andar com ele. Noé não era apenas um sobrevivente, ele era um testemunho vivo de que a obediência a Deus é o verdadeiro caminho para a vida. E assim, após o dilúvio, a humanidade teria mais uma chance de recomeçar. Mas será que os homens aprenderiam com os erros do passado? A história de Sete nos ensina algo profundo. A fidelidade a Deus não se manifesta em grandes feitos diante dos homens, mas na perseverança em meio à corrupção. Ele não construiu cidades monumentais, não liderou exércitos e não deixou marcas visíveis no mundo. No entanto, sua vida foi a raiz de uma linhagem que manteve viva a chama da fé. Foi através de Sete que a humanidade preservou a adoração ao Criador e que o remanescente fiel pôde atravessar as eras até chegar a Noé. Vivemos hoje em um tempo que não é tão diferente daquele mundo antes do dilúvio. A humanidade, mais uma vez, se volta para si mesma, rejeitando os princípios divinos e buscando sua própria glória. A corrupção, a violência e a idolatria aos prazeres materiais dominam a sociedade. O mesmo chamado que ecoava nos tempos de Sete e Noé ressoa agora para nós. Em meio à escuridão, Deus ainda busca aqueles que desejam andar com Ele. A pergunta é: você será parte da multidão que ignora esse chamado ou do pequeno grupo que mantém viva a verdade? A história de Sete nos mostra que nem sempre Deus se manifesta através de sinais grandiosos. Muitas vezes, ele age no silêncio, através daqueles que permanecem fiéis, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Se há algo que podemos aprender com essa linhagem, é que uma vida de retidão, por mais simples que pareça, pode impactar gerações. O mundo pode ignorar, zombar e até desprezar aqueles que seguem o caminho do Criador, mas no fim, somente esses permanecerão de pé. E agora eu te pergunto, qual legado você está construindo? Você está deixando uma marca que será lembrada apenas por conquistas passageiras ou está plantando sementes que terão um impacto eterno? O tempo da decisão não é amanhã, é agora. Se essa história te fez refletir, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se deseja continuar aprendendo sobre as lições poderosas da Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muito o que descobrir.